dia. Agora estamos completas e prontas para receber a palavra do dia. Sim. Estou empolgada. Vocês estão empolgadas, meninas? Muito. Estou empolgada também. Então, vamos lá, né? Palavra do dia com a pastora Viviane Martinello. Olá! Bom dia, pastora. Bom dia, Vivi. Tudo bom? Bom dia, que alegria estar aqui com vocês. Que presente do céu. Nossa, nós estamos muito felizes mesmo. Ainda mais uma data comemorativa de 1 ano de rádio, receber uma das vozes que Deus tem levantado para falar com tantas mulheres, com tantas pessoas. Nós estamos nos sentindo mimadas pelo papai. É verdade. Ah, que lindo, gente. Parabéns por esse ano e que venham muitos anos, né? Que Deus levante vocês para ser uma voz onde vocês estão inseridos. Amém, amém. Pastor, que você fique à vontade nessa manhã para falar aos nossos corações, aos corações dos ouvintes. Eu creio que Deus tem algo especial para essa manhã. Então, que o Senhor te use. Amém. Amém, em nome de Jesus. Pode ficar à vontade. Posso começar? A palavra é tua. Sim. Primeiro eu quero dizer bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui pelo convite. Nós sabemos que Deus tem levantado homens e mulheres para ser voz nas nações dessa terra, para que nós possamos plantar aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está no céu, que seja, né, materializado na terra. Então, eu orei ao Senhor, eu perguntei, Deus, eu tinha uma outra palavra preparada para ministrar com vocês, mas a palavra que Deus colocou no meu coração foi uma palavra que eu ministrei há pouco tempo aqui no Brasil, que diz, não fuja das crises. Você não tem noção do que Deus pode fazer através das crises que você tem enfrentado na sua vida. Você não imagina o que Deus pode fazer através das pressões que você sofre lá na frente. Bom, a nossa cultura, né, nós vivemos numa cultura que nos ensina a fugir das crises, das dificuldades. Nós aprendemos a crescer, mas nós aprendemos a crescer com elas. É engraçado que você vai ver que quando nós estamos passando por alguma situação difícil, nós vamos compartilhar com o nosso amigo íntimo. O nosso amigo, por nos amar, ele vai querer nos arrancar desse lugar de crise. Ele vai dizer assim, olha, vamos fazer alguma coisa para você melhorar. É engraçado que Deus, ele é o nosso amigo íntimo, mas ele não vai fazer que a gente fuja das crises. Ele vai nos impulsionar para elas, porque ele sabe que as crises são necessárias para o nosso crescimento. Eu queria deixar um adendo aqui, porque eu acredito que o crescimento e o amadurecimento, ele é necessário para que nós entramos em alguns lugares em Deus, entende? A maturidade, ela é um acesso. Então, você só acessa alguns lugares em Deus quando você amadurece. Vamos lá, quem tem aí filhos, né, vai me entender que tem coisas que o seu filho não tem acesso porque ele ainda não atingiu uma maturidade. Eu tenho aqui em casa, eu tenho uma menina de 16 anos e uma de 5. Então, a de 16 anos já acessa algumas coisas da nossa casa que a pequena não acessa. E esse dia a gente teve na mesa uma discussão na hora que a pequena queria pegar a faca, por exemplo, e queria brincar com a faca, mexer com a faca, porque a de 16 anos já estava mexendo. E eu tirei a faca da mão dela e falei, não, filha, é perigoso. E ela disse, mas mãe, a Amanda tá usando a faca. Eu falei, porque a Amanda já pode usar a faca, mas você ainda é pequena. Eu expliquei pra ela, a faca pode fazer você se machucar ou machucar outra pessoa. Aí eu falei, quando você tiver a madura para usar a faca, quando você crescer, você vai poder usar a faca. E eu falei, uau, na hora o Espírito Santo falou comigo isso. Assim também são as coisas do meu espírito. Existem coisas que só acessamos quando amadurecemos. É errado usar a faca? Não, mas usar a faca no tempo, errado é errado. Entendem? Sim. E eu entendi que nós precisamos amadurecer para acessar algumas coisas, né? E esses processos de amadurecimento são causados e eles formam as nossas crises. Eu digo que a Bíblia fala, né, que é de glória em glória. Às vezes eu começo a rir e falo, oh, Deus, comigo é de crise em crise, né? O crescimento. Quantas crises eu tive que passar para poder entender aquilo que Deus estava fazendo, né? Para poder crer aí, para entender o que Deus estava fazendo. Então eu queria te encorajar a não fugir das crises, porque as crises te amadurecem para você viver o propósito de Deus para sua vida. É impressionante, a gente percebe o diamante é um carvão que se deu bem sob pressão, né? Ele não fugiu das pressões, as pressões foram formando nele algo precioso.
Então, a ostra, né, ela libera uma pérola através de uma ferida, né? Então, a gente vai vendo que a natureza está falando aí pra gente, mostrando pra gente como é a forma de Deus agir. E eu sempre digo, né, que a largata, ela não precisa de uma oração na cabeça dela e fala assim, largata, você vai se transformar numa linda borboleta colorida que vai voar. Ela não precisa de uma oração para isso, ela precisa se submeter a um processo natural de transformação. Então, às vezes nós fugimos dos processos de transformação, e se você está vivendo uma crise hoje, né? Às vezes não é uma crise financeira, mas é uma crise familiar, ou às vezes até uma crise interior dentro do seu coração, não sei qual é o meu propósito, Deus está acontecendo comigo, parece que as crises se levantam através de uma insatisfação, e eu quero te encorajar a não fugir dessa crise e deixar essa crise amadurecer você, levar você para um lugar em Deus que você jamais imaginou pisar. Amém? Eu creio que eu estou falando com pessoas que são apaixonadas por Deus. Pessoas que querem viver além das suas vontades, além dos seus desejos, além dos seus sonhos. É interessante que quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, quando a gente começa a caminhar com Ele, não como uma religião, mas caminha com Ele, você vai começar a viver coisas que você jamais imaginou viver. Não cabe nos seus sonhos, não cabe na sua imaginação aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que andam com Ele. Eu quero te abençoar com essa palavra. E é engraçado que eu queria falar para você que as crises, elas geram desconfortos. Talvez você nem sabe que você está passando por um período de crise, mas se esse período para você está desconfortável, é uma crise que Deus está gerando. E eu ouvi uma palavra do pastor Gisélio de Souza, eu quero te encorajar a ouvir esse pastor, ele é uma bênção, ele é o nosso pastor, me abençoa muito. E o Gisélio falou uma coisa interessante que eu quero compartilhar com você, porque eu vivi isso na minha casa. E é engraçado que Jesus, quando ele esteve na Terra, ele usava exemplos, né, do dia a dia, para que o evangelho fosse introduzido nos corações. E é um exemplo tão simples, mas tão real. A minha filha, que tem 5 anos hoje, quando ela tinha 2 anos, eu tentei tirar a fralda dela, né? E por que uma mãe tira a fralda de um filho? Porque ela quer que o filho se desenvolva, né? Que ele comece a fazer xixi no piniquinho, xixi no banheiro. A gente quer que o nosso filho se desenvolva. Eu creio que eu estou falando aqui para pais e mães, né? Talvez você esteja exatamente nessa fase, né? De fazer o seu filho largar as fraldas, que é um desafio. Para mim foi um desafio. Mas o nosso intuito não é largar a fralda simplesmente porque a gente acha legal. Não, é porque é um desenvolvimento. A criança precisa crescer. Né? Todo pai e mãe quer que o seu filho cresça. E eu lembro que quando eu fui tirar a fralda da minha filha, foi muito difícil, porque ela olhava pra mim e pensava assim, certo, mamãe, mas foi você que me ensinou a usar a fralda. Quem ensinou a usar a fralda? Fomos nós. Mas eu cheguei e falei pra ela, filha, mas agora não é mais tempo de fralda, agora é tempo de você botar sua calcinha e ir no banheiro e fazer xixi no banheiro. E pra ela foi tão difícil entender isso. E eu lembro que, diante disso, ela ficou sem fazer xixi durante 5 horas, 6 horas, deu refluxo urinário, eu corri pro hospital com ela. E o médico falou, dá uma esperadinha para retornar esse processo da retirada de fralda. Enfim, eu retirei a fralda, deu tudo certo depois, mas eu tive que gerar um desconforto nela para que ela crescesse. Você tá entendendo? E quando eu gerei o desconforto de algo que ela já estava acostumada, tirei algo que ela já estava acostumada, ela entrou num processo de desenvolvimento, de crescimento, e ela começou a fazer xixi no banheiro. Todo processo de crescimento na nossa vida, Deus vai gerar desconfortos. Vai tirar coisas que nós já estamos acostumados, para que a gente possa crescer, amadurecer e ter acesso àquelas coisas que Deus quer que a gente tenha. E eu lembrei de Noé, quando Deus deu uma visão para ele, para que ele construísse uma arca que ia salvar o mundo, né? Ia salvar as pessoas. As pessoas que simplesmente não quiseram entrar na arca, não ouviram a mensagem dele, ele salvou a sua família, ele entrou dentro daquela arca, que ele construiu anos e anos e anos, ele dedicou toda a sua vida numa construção de um projeto que era a arca. Gente, quando aquela arca, o dilúvio vem e ela fica naquele mar de água do dilúvio, e de repente as águas baixam e aquela arca desce na terra, ele simplesmente não sabia o que fazer na nova configuração que Deus tinha feito para ele. Ele dizia, agora, o que eu vou fazer na hora que eu sair dessa arca? Ele estava acostumado com a arca, mas Deus falou para ele, agora eu quero que você saia da arca, e a terra. E a gente vê um Noé que não soube lidar com a sua primeira vinha, se embriaga e causa uma maldição na família.
Isso acontece quando a gente não entende os processos de Deus na nossa vida, quando alguns ciclos se fecham e outros se abrem. E eu entendo que esses desconfortos geram desenvolvimento no nosso coração. Amém? Eu queria te dar esse adendo, te inserir dentro desse propósito, para que você entenda exatamente o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você está dentro agora de um processo de desconforto, de crise, e Deus está falando, isso não é para te matar, não é para te destruir, não é para te arrancar, mas é para te levar para um lugar de amadurecimento, para você ter acesso a coisas que eu já depositei em você. E é engraçado que nós, como igreja, a gente tem muita facilidade de fazer orações e pedir coisas para Deus e fazer campanhas para conseguir coisas, né? Muitas pessoas fazem campanhas e Deus está falando, ei, você não entendeu. O que eu tenho para você já está pronto. Eu vou derramar, eu só preciso que você esteja pronto para receber aquilo que já está pronto. Você entende? A Bíblia fala que o odre velho ele precisa passar por um renovo para que ele possa receber o vinho novo. E aí Jesus ainda continua falando que, olha, eu não posso derramar um vinho novo sobre um odre velho, porque tanto vai se perder o odre quanto o vinho. E eu acho tão lindo isso, porque Deus está falando assim, ei, você, odre velho, é importante para mim. Eu quero que você se renove para receber aquilo de novo que eu tenho para a sua vida. Então, as crises vêm para isso, para nos preparar para o novo de Deus. Você vai observar, quem já passou por crises vai ver que depois da crise ficou melhor, né? Quem já enfrentou crises no casamento vai perceber que como essa crise amadureceu vocês dois e levou vocês para um próximo nível do casamento mais maduro, né? Com menos brigas, com menos discussões, com menos picuinhas, né? Porque eu ouso dizer que o que destrói um casamento não são as grandes coisas, mas são coisas pequenas diárias que vão tirando descontentamento, né? Arrancando a alegria, dando descontamento, vão destruindo. E parece que Deus, quando você consegue passar por essas crises, tudo fica melhor. E eu queria te dar 3 tipos de crise que vão te ajudar a descobrir e entender o que você está vivendo, tá bom? Meninas, quanto tempo eu tenho para ministrar aqui com vocês? Até 10h30, 10h40, pode seguir adiante. Tá, deixa eu falar então. Primeiro, a primeira crise que eu queria falar é a crise chamada luto. E é engraçado que pessoas passam por luto, e não só luto de morte de pessoas, né, que é terrível, que é uma reconfiguração de vida, né, mulheres que perderam seu marido que perderam suas esposas, pais que perderam seus filhos, é toda uma reconfiguração familiar, e não só isso dentro do coração, é uma ferida que a gente pensa que nunca vai sarar, né, mas a gente tem visto tanto Deus sarando corações que foram partidos pelo luto. Mas em Isaías 6:1, eu não vou ler agora aqui, mas eu vou dar uma palavra para vocês, fala que Isaías, né, fala do ano que o rei Uzias morreu. Isaías amava muito o rei Uzias, e Isaías, quando ele viu que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado num trono. Ele teve uma visão disso. Às vezes o luto é uma crise tão triste, tão dolorosa, né, que não dá para fugir dela. Mas é através talvez de uma crise como essa que você vai conseguir ver o Senhor como você nunca viu. E Isaías conhece essa crise, e Isaías nos lembra muito pessoas que foram chamadas por Deus, mas funcionaram totalmente fora daquilo que Deus chamou elas para funcionar. Por exemplo, Deus havia chamado Isaías para ser um profeta para a nação, mas ele não conseguia olhar para dentro dele, ele olhava só para o pecado do povo. E de repente Deus permite uma crise chamada luto para que ele volte para o propósito e entenda quem ele é em Deus. Então Isaías é o profeta que mais vai profetizar sobre Cristo, que mais vai profetizar sobre o Messias, que vai falar. Após essa crise, o coração de Isaías é realinhado ao coração de Deus e à sua vontade. Isaías 6 vai falar sobre isso, se você puder ler na sua casa, leia, que após a morte do rei Uzias, o chamado de Isaías é purificado, provado pelo fogo das aflições. E Deus levanta ele num outro nível de unção e abrangência. A crise trouxe a visão do Senhor. Então, eu acredito muito que homens e mulheres de Deus, que Deus vai levantar a partir dos próximos anos, talvez sejam homens e mulheres que ainda estão escondidos. Estão talvez lá sendo forjados pelo fogo das aflições, pelo fogo do luto. Eu não sei qual pode ser uma empresa que fechou o seu luto, um ciclo que se fechou, sabe? Eu digo que uma separação, um divórcio é um luto.
porque é um luto de sonhos, é um luto da pessoa do seu lado. E tantas pessoas estão sofrendo a dor da separação, do luto do divórcio. E talvez você pense, acabou pra mim. Deus está falando, ei, eu tenho uma nova história pra você. Talvez eu possa reconstruir esse casamento. Sabe, às vezes a gente pensa que a restauração é só num casamento novo. Mas Deus pode restaurar esse casamento e fazer ele novo outra vez. E você viver aquilo que você jamais imaginou viver. Não desista. Eu sempre digo para as mulheres que estão passando por isso, ou homens, lute até o fim pelo seu casamento. Eu tenho um testemunho, até tá no YouTube, se você quiser procurar, você vai ver, tá escrito assim, meu testemunho, Viviane Martinello. Eu falo um pouco sobre o que Deus fez através de uma ferida no nosso casamento, de um tempo de luto que foi a nossa separação. Eu e meu esposo nos separamos por 4 meses no início do nosso casamento. Achávamos que não tinha mais esperança. Deus restaurou o nosso casamento. E mais do que isso, Deus, ele é um Deus que não restaura casamento. Ele restaura pessoas, e pessoas restauradas restauram casamentos. Amém. Deus precisava restaurar a nossa vida. E quando ele nos restaurou, o nosso casamento automaticamente foi restaurado. E aí nós temos hoje 20 anos, esse ano de casados. E tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo foi através dessa ferida. Então eu quero te encorajar, não desista, lute até o final. E Deus pode surpreender aquilo que Ele vai fazer através dessa ferida, através dessa crise chamada luto no seu casamento, na sua vida. Amém? Agora, nós vamos entender também que crises nos levam para a restauração, nos levam a lugares de restaurar. É interessante que a primeira crise aqui de Isaías abriu os olhos dele, certo? E quando nossos olhos se abrem, de repente nós vemos coisas que precisam ser restauradas, a gente ainda não sabia que precisavam ser restauradas. E talvez, né, você estava num nível confortável, muito bem, e de repente algumas coisas começaram a acontecer e começaram a te desequilibrar. E é interessante que Neemias passou por isso no palácio. Se você for ler Neemias, o livro de Neemias, lá no comecinho, você vai ver que ele recebe uma notícia que os muros de Jerusalém estavam todos ruídos. E ele se sente tão triste em ver o povo dele, a nação dele em ruínas. Ele estava longe, né? Talvez é o caso de tantos brasileiros que estão nos Estados Unidos, né? Que veem as suas famílias com ruínas. Você está aí, você está longe. É interessante que Neemias, ele chora pelo seu povo, chora pelos seus. E Deus dá um amor através da vida de Neemias para que ele volte a Jerusalém e reconstrua os muros. Deus dá uma visão. É engraçado que Jeremias, ele trabalhava de copeiro com o rei. Ele não era um engenheiro, ele não entendia nada de restauração de muros. Mas é engraçado que Deus está fazendo algo muito lindo no mundo. Ele está levantando os improváveis. Aqueles que o mundo despreza, que Deus está usando para levantar, para confundir aquilo que acha que tem, sabe? Deus tem levantado homens e mulheres que são improváveis para fazer coisas lindas e restaurações maravilhosas. Então Neemias se encaminha para esse lugar de restauração. E é lindo que Neemias começa a restaurar, Deus dá diretivas para ele, mas tudo isso começou por uma crise, de uma tristeza, de um choro por uma nação, por uma situação. Talvez Deus está quebrando o seu coração com as coisas que quebram o coração de Deus. É tão lindo quando nós vivemos um relacionamento com Deus só não de pedir, mas de entender aquilo que Deus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Quando você se relaciona com Deus, não na base do eu quero, mas eu lembro que um dia eu fiz uma oração assim, há muitos anos atrás. Eu falei assim, Deus, o que o Senhor ama aqui na minha cidade? O que o Senhor ama, que o Senhor gostaria de estar? E o Senhor precisa de alguém para estar nesse lugar. E eu lembro que eu comecei a chorar muito pelas prostitutas da minha cidade. A chorar e a gemer por elas. E Deus me deu um amor por elas. E Deus falou, elas são minhas filhas. Eu não desisti delas. E eu preciso que alguém as abrace, que fale do meu amor. E eu lembro que com toda a timidez do mundo, com todo o medo, pavor, temor, eu subi uma zona de prostituição. E eu comecei a ministrar as prostitutas. Por 5 anos, fiquei nos prostíbulos ministrando. Nós casamos uma prostituta, uma ex-prostituta de noiva com um marido. E nós começamos a viver aquilo que nós nunca imaginaríamos que viveríamos, por amar aquilo que Deus ama, por estar aonde Deus quer que nós estejamos. Né? Às vezes, ministerialmente, a gente olha para as plataformas, né? Para os lugares de honra que os homens dão.
nós olhamos, né, às vezes é o desejo do nosso coração estar nesses lugares, e Deus está falando: ei, eu estou chamando homens e mulheres que amam o que eu amo, que desejam estar aonde eu estou. Então, eu quero que essa palavra te abençoe, que talvez crises te levem para lugares que você jamais imaginou estar, que você diz assim: mas eu não sei restaurar isso, e Deus fala: ei, eu vou te dar todas as ferramentas necessárias para você restaurar, para você ser um restaurador no meio dessa crise. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. É engraçado que Deus com a gente, ele é igual uma águia com os filhotes de águia. Em Deuteronômio 32:11, eu quero ler essa palavra com você, diz assim, ó: como a águia que incentiva os seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. Você já viu o que quer dizer isso? Como a águia incentiva os seus filhotes, como ela empurra eles do ninho para voar. E aí, quando eles estão voando todo com medo, ela paira ali com eles, olhando para eles, incentivando eles a voar, mas depois ela toma eles em segurança e leva sobre as suas penas de volta para o ninho. Eu vivi muito esse processo com Deus, porque eu era muito tímida, tinha muito medo, muito receio da exposição. Eu fui uma menina, né? Eu vim de um lar muito desconstruído, e eu sempre fui uma menina muito tímida. E quando a gente percebe na nossa vida, você vai ver que quando faltam essas bases, né, estruturais de família, você vai ter algumas dificuldades na fase adulta. E eu tinha então muita dificuldade de acreditar em mim. Eu tirei minha carteira de motorista com mais tempo. Eu demorei para fazer muitas coisas que era já para mim ter feito. E aí eu entendi que Deus, como essa águia, precisava me empurrar do ninho, porque se deixasse eu ia ficar no ninho adulta, não ia voar. Então Deus precisou me empurrar desse ninho e pairar sobre mim e dizer: ei, eu não vou deixar você, eu só estou te empurrando para o seu propósito, né? Tá dando medo, tá difícil, você tá tentando voar e não consegue, mas eu não vou desistir de você, estou com você. E todas as vezes que eu achava que eu ia me espatifar no chão, ele me pegava e me levava de volta para esse lugar de segurança. Então é isso que Deus faz, ele nos chama para um propósito, ele nos empurra do ninho, mas ele não nos deixa sozinho. Você vai viver o favor do Senhor por onde você for. Você vai experimentar coisas que você jamais imaginou, mas primeiro você precisa ter coragem para sair desse ninho, coragem para estar nesse lugar na presença de Deus. Sabe, Neemias foi cometido pela essa crise, que o reposicionou para um tempo de restauração. As crises vão te levar para esse lugar de restauração impressionante. Talvez notícias chegarão até você te convidando para esse tempo, notícias que quebram o seu coração, que quebram o coração de Deus. Sabe, crises no casamento, como eu falei, te levam para esse tempo de restauração. Eu falo com meu marido, a gente conversa, a gente ajuda muitos casamentos, muitas famílias, porque aonde você foi mais ferido vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar. Guarda isso, eu vou repetir. O lugar que você foi mais ferido vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar. É impressionante. Em Colossenses fala que com as consolações que nós fomos consolados, são nessas consolações que nós vamos consolar os outros. Então, nós temos essa graça, essa unção de consolação. Então, notícias talvez chegarão até você. E aí é engraçado que no casamento, a gente vai olhar e vai pensar que as crises são horríveis. Mas eu e meu marido cuidamos de muitos casamentos. E às vezes os casamentos chegam com a gente já acabado. E aí a gente fala: o que houve? A gente não se brigava, a gente se respeitava, mas a gente não conversava, e a gente foi deixando e acabou. E eu percebo que aqueles casais que brigam mais, que discutem mais, esses casamentos parece que eles se fortalecem. Não que eu estou falando que brigar é maravilhoso, gente, não é. A gente vai amadurecendo, vai vendo que tem coisas que não precisa brigar, né, gente? A gente pode conversar. Mas às vezes um casal que briga tem mais chance de restauração do que um casal que tá naquele... Porque eu sempre digo assim, ó, se tem uma esposa ainda falando assim, ó, não quero que você vá lá, não demora, amor, volta. Tem amor nesse lugar. Mas quando existe uma esposa que fala assim, vai, nem, não importa a hora que chega, a hora que... Já é alguém que já perdeu. Estão me entendendo? Sim. Então, as crises no casamento, elas são boas. Porque as crises melhoram o casamento. Então não fuja das crises no seu casamento, sente para conversar, resolva, chore, né? A mulher quando vai falar da dor do seu coração começa a chorar, fala, porque é nas crises que a restauração chega na nossa vida. E a restauração precisa acontecer, sabe? Para nos levar a viver lugares em Deus que nós nunca vivemos, tanto no casamento, quanto na área financeira, ministerial, na nossa vida.
Porque Deus já estabeleceu esses lugares. E nós já só precisamos amadurecer para estar neles. E por último, eu queria falar para você que as crises levantam os improváveis. Uma crise em um reino pode levantar pessoas que nunca sonharam estar no palácio. Olha que lindo. Uma crise em um lugar pode levantar pessoas. Tempos de crise são tempos que os improváveis se levantam. Vocês se lembram que foi numa crise lá no Egito que um menino chamado José se levanta com uma revelação inigualável, com uma sabedoria jamais vista, constrói um celeiro e guarda um povo de um tempo de fome? Foi no tempo de crise. É engraçado que foi também no tempo de crise que Esther foi escolhida a rainha, porque uma rainha falhou, Deus levantou uma mulher com uma influência dentro de um reino como Esther. E a crise, ela levanta os improváveis. Foi na crise de Saul, quando Saul se afasta de Deus, que Deus levanta um Davi. Então as crises, ela tem o poder de levantar os improváveis, pessoas que nunca imaginaram estar aonde devem estar na presença de Deus. E eu queria ler para vocês Esther 4,14, que é interessante que Mordecai, né? Eu até fiz um texto essa semana na internet, que eu falei que Deus sempre levanta pessoas para nos lembrar do propósito de Deus para nossa vida. Deus sempre vai levantar homens e mulheres que vão nos olhar nos olhos e vão dizer: ei, você não foi feito para isso, você foi feito para isso. Na minha caminhada com Deus, eu precisei de muitas vezes intervenções de homens e mulheres de Deus que me apontavam para o meu destino. Quando eu queria me esconder na minha casa, alguém dizia para mim: ei, vai para fora, Deus está te levantando. E quando lá fora já era confortável, Deus falava comigo: volta para casa. Engraçada a forma que Deus trabalha conosco. E Ele nos lembra do chamado que nós temos. E Esther estava no palácio, num lugar tão confortável, né? O conforto, a crise já tinha passado, o conforto tinha se instalado. E ela recebe uma palavra então de Mardoqueu, que é o primo dela, e ele diz assim, em Esther 4,14, fala assim: se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Daí tem uma frase: e quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha. Olha onde Deus te colocou. Quem sabe não foi para uma hora como essa que você está aí. Você jamais imaginou estar nesse emprego. Você imaginou: vou pegar esse emprego, eu ganho melhor nele, ele é mais perto da minha casa, e e Deus fala: ei, quem sabe não é para uma hora como essa que você está nesse trabalho, porque eu quero fazer algo através de você nesse lugar. Deus sempre vai olhar acima daquilo que nós olhamos, né? Eu fiz uma oração há uns anos atrás e ela tem se renovado na minha vida a cada dia. Eu falei: Deus, eu quero confiar nos teus pensamentos que são mais altos que os meus e os teus caminhos que são mais altos que os meus. Então todas as vezes que alguma coisa der errado, que alguma coisa não sai como eu tinha imaginado, eu lembro dessa palavra: os teus pensamentos, os teus caminhos são muito mais altos que os meus. O que o Senhor está fazendo com tudo isso? O que o Senhor está querendo fazer com isso? Eu quero te encorajar a entender uma coisa: a crise, ela é temporária. Se você está vivendo anos e anos numa crise, isso não é crise, isso é cativeiro. A crise, ela é temporária, é como uma estação. Ela é como um temporal que se desfaz. Você vai ver, todo temporal acaba. Toda tempestade acaba. Ela vem e acaba. E é engraçado que as tempestades, elas são muito rápidas para se dissolverem. Você vai ver isso. Então, se você está com uma constante crise, pare para pensar. Talvez você esteja num cativeiro, você esteja precisando de uma libertação. Mas se você está passando por momentos de crise, sabe? Porque morar na crise é destruição. Você não pode. A crise, ela só passa por você e ela faz aquilo. Porque eu sempre digo que gente curada vira página. Entendeu? Gente curada para próxima. Se você está ainda numa situação de falta de perdão, de sofrimento, tem que parar tudo, rever o que Deus está fazendo. As crises nos fazem ouvir a voz de Deus. E quem sabe Deus está te colocando numa crise para você ouvir Ele, para você amadurecer, para você tomar posse de coisas que já são suas, mas só não estão nas suas mãos, porque ainda você não tem maturidade para lidar com elas, como a Bela com a faca, lembra? Ela vai, daqui a uns anos, usar a faca para cortar o pão, mas hoje, se eu der uma faca para ela, pode se machucar. Tem coisas que são nossas, mas Deus fala: se eu te der agora, você vai se ferir e ferir outros. Existem ministérios
que já estão preparados para nós, lugares em Deus, que Deus fala, ei, se eu te der, eu vou perder você. Eu não quero perder você. Eu quero que você seja maduro para receber isso que eu tenho na sua mão. Eu espero que essa palavra venha abençoar o seu coração, a sua vida. Eu sei que não é uma palavra de leite, né? De vitória, mas é uma palavra de processo. É uma palavra de ocupar lugares que Deus está chamando você. Deus está chamando uma igreja madura. Uma igreja que sabe quem é, sabe aonde está e para que foi chamada. Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu posso orar, Marina, por esse Sim, povo? por favor. Então eu vou orar. Não sei se você está no seu carro, na sua casa, onde você está. Eu quero orar por você. Para que Deus abra a sua visão para essa crise que você está vivendo e para que ela possa se descortinar na sua frente. E você possa caminhar por ela em sabedoria e ser moldado através dela, não destruído. Amém? Pai, sobre cada pessoa, Deus, que ouviu essa palavra, que foi tocado por ela, pessoas que ouviram até o fim, que não fugir da crise te estabelece nos lugares que Deus quer que você esteja. Eu abençoo cada pessoa, Deus, cada mulher, cada homem, cada esposa, cada pai, né, cada marido, cada filho que está ouvindo essa palavra. Que abençoe você nesse dia, nesse início de semana, que essa palavra venha tocar o seu coração, desvendar, talvez você estava tão vendado, não conseguia enxergar, mas que essa palavra traga clareza no seu coração, para que você possa viver a vontade de Deus para a sua vida, se submeter a processo de amadurecimento, para alcançar lugares e níveis de Deus que você nunca tocou. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. Que essa semente dê muito fruto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivi, deixa eu te contar uma coisa que não sei se tu vai lembrar, é porque tu tava falando, né, que muitas vezes teve que ser empurrada para fora, né? E o meu processo foi diferente, eu tive que ser puxado para dentro de novo. Para dentro. E eu acredito, né, que é interessante falar para as pessoas que estão nos ouvindo que talvez elas estejam dentro daquilo, da tua realidade, ou talvez dentro da minha. Eu era quase que um vulcão em erupção, né? Uma coisa louca, fazia tudo e estava dentro de tudo e as coisas fluíam loucamente. Eu amava aquele ativismo. Eu fiquei viciada no ativismo, é uma coisa assim que eu não sei nem explicar como é que era. E nós temos uma amiga em comum que é a Rafa, e a Rafa sempre falava muito de ti. E ela falava, ai, a minha amiga, ela é minha pastora, ela é maravilhosa, e não sei o que, eu sempre querendo beber das fontes e tal. Ela disse, ela faz a sobrancelha, isso há 5 anos atrás. Ela é design de sobrancelha, eu vou lá fazer a minha, tu quer ir fazer? Eu falei, com certeza, eu não tava nem aí pra minha sobrancelha, na verdade. Queria te conhecer, né, queria saber quem tu era. E naquele dia foi muito pontual na minha vida, porque a gente fez a sobrancelha, fez tudo que tinha pra fazer e no final tu disse, vamos orar? Eu falei, aleluia, obrigada, Jesus, porque foi pra isso que eu vim aqui. E aí, Deus te usou pra me entregar uma palavra, né? Que Ele disse que seria um tempo em que Ele me levaria pra um lugar de descanso, que tudo que eu fiz Ele recebeu e foi muito bom, mas que Ele sentia saudade de mim. Que o Deus da obra sentia saudade, que a obra foi muito boa, que estava tudo muito bem, mas que Ele queria o meu coração de volta, que eu havia me perdido no meio de tantos afazeres. E eu ouvi aquilo, daí eu lembro que tu pegou o violão, começou a ministrar em teus braços da Laura Solgueles. Era o tempo, 5 anos atrás, acho que foi quando a música saiu, e foi muita presença de Deus, foi muito pontual. Eu voltei para casa e Deus, Ele me parou. De repente eu me vi uma pessoa que liderava 3.567 coisas, fazendo mais nada. E Deus dizia, volta para dentro de casa, vai cuidar do teu marido. E aquilo foi, e tem sido ainda, porque eu ainda estou dentro desse período, porque depois disso a gente mudou para os Estados Unidos, então foi uma nova crise, porque cultura diferente, língua diferente, trabalho diferente, mudança de tudo. E hoje eu entendo o que é estar dentro de casa, e Deus tem trabalhado muito, só que foi uma mudança tão gigantesca de uma pessoa que todo mundo dizia, tu vai ganhar muitas almas para Jesus, e eu dizia, Deus, o que eu vou ganhar dentro da minha casa, Senhor?
Só tem eu e meu marido aqui, que tristeza, Jesus. Então tudo aquilo que eu ouvi era mentira, não era verdade. Mas na verdade, algo dentro de mim precisava ser trabalhado, porque no muito fazer, Deus perdeu meu coração. E eu estava muito distante do Senhor, estava fazendo a obra dele, mas não estava com ele, né? Então eu acho que existem esses dois extremos de não querer ir e querer ir demais e se perder no muito fazer. Então hoje eu estou entendendo isso com mais clareza. A gente costuma dizer que os Estados Unidos é um intensivo em Deus. Porque aqui, panela de pressão, né? Porque aqui a gente se desconstrói inteira, tu faz coisas que tu nunca imaginou que ia ter que fazer, passa por coisas que tu nunca imaginou que ia passar. Aqui os teus títulos, seja eles profissionais ou ministeriais, eles não valem de nada porque tu realmente tem que recomeçar. As pessoas não te conhecem, tu pode dizer que tu é quem for, elas vão querer provar que isso realmente é verdadeiro, vão querer te conhecer. Então aqui tudo que tu fez na vida não vale de nada, é um recomeço real, é uma crise. A gente, né, a pastora Daniele também chegou aqui, era pastora no Brasil, chegou aqui, teve que recomeçar. Então aqui é realmente um intensivo com Deus, ou a gente corre para Ele, ou a gente se quebra inteira, se despedaça no caminho. Então assim, eu queria te falar isso porque aquilo que tu me falou há 5 anos atrás, eu tenho vivido nesses anos. Realmente, amém. O Senhor, Ele me arrancou do ativismo e me levou para o secreto, que é onde eu tenho bebido dele, é onde eu tenho entendido as coisas de Deus. Não é fácil para quem gosta de estar fazendo, mas ao mesmo tempo é tão maravilhoso tu entrar dentro do quarto e ver que o Deus Todo-Poderoso é o meu Pai, amém. E está falando comigo, amém. Face a face. Então, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por estar sendo usada tão poderosamente no Brasil, na nossa região, né, Criciúma, eu sou de Sara de Criciúma, e nas nações. Amém. Que o Senhor continue te usando poderosamente, que teu coração esteja sempre disponível da forma que é. É tão lindo ver o que o Senhor está fazendo aí na nossa região. 1.500 mulheres, é uma média, né, a cada quinzena, não é? É algo que, se isso não for Deus, não tem explicação. Sabe? É lindo demais. Muito obrigada, Vivi. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço essa oportunidade e quero abençoar vocês. Amém. Vocês estão sendo uma mulher de influência, mulheres de influência. Vocês possam levar mais mulheres, mais homens e mulheres, essa paixão pelo Senhor, esse coração. Amém. Deus abençoe. Um beijo para vocês. Em novembro eu vou estar aí na região de vocês. Novembro eu tô aí. É verdade. Que bom, que bem. Obrigada, pastora. Eu ia estar essa semana, mas nós transferimos para novembro, para ficar melhor, pela logística. Tá bom? Então, novembro nós estamos aí com vocês, se Deus quiser. Beijo. Amém. Que bênção. Obrigada. Deus abençoe até novembro. Amém. Deus beijo, pastora. Deus abençoe, viu? Beijão. Fica com Deus. Tchau. Esse é o Instagram da pastora, das redes sociais, para você seguir ela. Ela sempre coloca muitas palavras, faz live nas segundas à noite, tem muito conteúdo, então que você possa seguir e ser tremendamente abençoado. Amém. Hoje à noite ela vai fazer um live. Eu acho que é toda segunda-feira à noite, né? Isso, eu tô acompanhando e tem sido maravilhoso. Deus tem usado essa mulher de verdade com poder e autoridade. É verdade, muita gente tem sido edificada, transformada através da vida dela. É verdade. Amém.